Se a gente olha para a história da humanidade, a gente vai perceber que nós, eu digo nós porque eu acredito que nós estivemos em outras épocas, em outras ocasiões, em outros contextos, nós atravessamos momentos dramáticos, momentos que hoje, com um distanciamento histórico, a gente pode dizer com um pouco mais de reflexão que talvez, né, a situação de hoje seja muito melhor. Eu coloco um talvez apenas por uma questão reflexiva mesmo, mas não nos restam dúvidas, né, de que a humanidade avança. A humanidade avança no seu aspecto material, a humanidade avança no seu aspecto intelectual, e é por isso que o material também meio que vai acompanhando, o homem fica mais inteligente, e aí ele desenvolve, né, aquilo que consegue produzir com a manipulação da matéria, né, e com isso a gente vai aumentando a nossa expectativa de vida, e a gente percebe que, apesar desse avanço intelectual, desse avanço material, e também do avanço moral, porque nós já melhoramos muito, a dor continua presente em nossas vidas. Quem me acompanha aqui vai estar enjoado de ouvir falar isso, porque eu estou lendo com muita calma um livro sobre escravidão, escrito pelo Laurentino Gomes. E tem dia que eu leio esse livro, eu comento aqui em casa, eu fico mal, eu fico angustiado de imaginar, de ler, talvez aquilo que a gente fez num passado não tão distante com os escravos, sejam eles os indígenas que aqui estavam no Brasil, quando o Brasil foi, é engraçado, né, o termo descoberto, né, como se ele tivesse descoberto para o povo, né, para outro povo o Brasil estava aqui, descoberto, já tinha vida, já tinha, né, os índios vivendo aqui, e posteriormente com a escravização dos negros que vinham da África. Às vezes eu leio aquilo que aconteceu há pouco mais de 140, 150 anos e me dá um certo mal-estar de imaginar quanta atrocidade, né, a gente foi capaz de fazer. Eu não vou nem falar aqui, até para não... se eu sentir mal lendo, eu não quero extravasar os detalhes do que foi feito com os escravos, né, saíam de suas localidades lá na África, enfrentavam ali uma caminhada exaustiva que durava às vezes meses até a região litorânea em que eles embarcariam posteriormente, quando juntasse a carga, que lotasse ali um navio, enfim. E depois, mais de 30, às vezes 40, 50 dias em alto mar, uma situação degradante, que hoje não se deixa nem animais serem transportados daquela forma, e chegavam aqui, eram leiloados. Eu contei só assim, digamos, a logística, sem entrar em detalhes do que era feito entre a saída, a captura deles lá, até a venda feita e, posteriormente, né, eles não eram comprados para serem livres, eram comprados para o trabalho escravo. Se a gente recua um pouco mais no tempo, a gente vai observar a Inquisição, a Idade Média, em que, em nome de Jesus, se matava pessoas por divergências, né, de opinião, por divergências religiosas e tantas coisas mais. Galileu Galilei, ameaçado de morte, Giordano Bruno, apontado como o primeiro mártir do cristianismo, da ciência. Se a gente volta lá atrás, a gente vai ver Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Digamos assim, né? Aquilo que a gente tem notícia até então. Se a gente volta um pouco mais, o próprio Paulo Estevão, a gente vai ver a morte ali do pai de Estevão e de Abigail, a dor que Abigail sentiu ao se despedir ali do seu irmão e do seu pai, sem saber qual seria o destino do irmão, já que o pai estava ali já diante dela morto. Enfim, eu poderia recuar ainda mais, né, na história da humanidade e de volta vir para o presente. Um momento em que a gente observa uma pandemia que se torna um grande desafio para o mundo, com milhões de mortos,
milhões de infectados, e alguém pode, mas tem milhões de recuperados. Recuperados, muitas vezes, com sequelas. Numa guerra, quando você vai apurar na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente lamenta os mortos, porque aqueles que voltaram da guerra, ainda bem que voltaram, muitas vezes voltavam sequelados, amputados. Então, a gente olha para a pandemia e vê as consequências dela, o isolamento social ruim, mas necessário. Eu acabei de ir agora no aniversário da minha mãe, cheguei aqui para a palestra. O primeiro aniversário, o segundo, na verdade, que o primeiro foi na pandemia do ano passado, que eu não dou um abraço na minha mãe. Né? A gente, todo mundo de máscara, distante um do outro. A gente se aproximou só para tirar uma foto, mas sem muitos contatos, sem aquele calor humano, sem, enfim, aquilo que a gente estava acostumado. Então, o isolamento social é sofrido. É ruim, não é prazeroso. Não é prazeroso, por exemplo, usar máscara. Nós temos como consequências da pandemia, devido à circulação das pessoas, o que acontece no mundo inteiro, consequências econômicas em que pessoas, empresas passam por problemas os mais diversos, aumento do desemprego, enfim, muitas e muitas consequências. É uma dor. Nós temos como consequência da pandemia a morte. E hoje em dia nem o velório pode ser feito como estávamos acostumados antes. A minha esposa, por exemplo, a avó dela desencarnou vítima da Covid, e ela falou, William, foi a coisa mais estranha do mundo ir no velório daquele, em que você não pode, e eu não estou aqui reclamando, se isso é um protocolo que devemos seguir, sigamo-lo. Né? O espírita deve seguir a ciência. Ela não pôde nem olhar, ver a avó dentro do caixão, porque seria expor as pessoas ao risco. Então, por que eu trago tudo isso? Para mostrar que estamos no mundo de provas e expiações. Eu até peço desculpa por esse começo melancólico, esse começo triste, e muitas vezes, né, que a gente, às vezes, quem parar aqui na palestra vai sair chorando, vai sair lamentando, desesperado. Mas aí é que entra um ponto. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós aprendemos isso com o Espiritismo. E esse momento, ele vai passar. Provas e expiações não vai ser eternamente. E aí Kardec vem trabalhar que a lei de destruição, ela acontece para nos provocar reflexões e até a inteligência, para que a gente desenvolva aspectos materiais do mundo que vivemos e também morais, porque a evolução intelectual, questão 780, ela vai na frente e puxa a evolução moral. Então, se a gente imaginar a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, viveu um momento assim de euforia, de reconstrução de parte do continente ficou arrasado, materialmente falando, com mais de 60 milhões de mortes. E depois a Europa, enquanto continente, deu a volta por cima, instituiu ali um estado de bem-estar social, e hoje a gente olha para a Europa e percebe, assim, muitos países, não pode generalizar, mas muitos deles como referência daquilo que nós aqui no Brasil poderemos ser futuramente, em termos de educação, de justiça, de paz, de nível de emprego, de renda e tudo mais. E aí, vem o Espiritismo, então, e fala da lei de destruição, e fala da lei de progresso. Então, as leis divinas, explicadas pelo Espiritismo, nos oferece uma substância para que a gente consiga atravessar estes períodos difíceis e dolorosos com mais resignação, entendendo que passa. Vou lembrar aqui a frase de Maria para Chico: tudo passa. Sim, tudo passa e isso é inquestionável. A grande questão é como estaremos quando tudo isso passar? Porque o planeta vai passar por isso, não vai ser o fim do mundo. Tenho certeza que não.
Mas e aí? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse momento. Cada uma passará pela pandemia de uma maneira diferente. Sairá dela mais fortalecido, mais fragilizado. Eu estou falando só de aspectos emocionais, sentimentais e morais, porque dos aspectos financeiros, tem gente que vai sair da pandemia bilionário, outros sairão mais pobres, alguns empregados, outros desempregados. Não quero tratar desse aspecto material. Como é que sairemos da pandemia? Aí é que está um ponto que a gente volta para a doutrina espírita. Porque ela vem nos convidar para que a gente cuide do mundo íntimo. Ao mesmo tempo em que a gente se situa no mundo material. Então vejam que coisa difícil que é estar encarnado. É a gente estar no mundo corpóreo, encarnado no corpo, né? Fazendo parte do mundo material, para que a nossa relação com o material influencie ou diga como será ou como nós aproveitaremos isso para o progresso moral. E quando se fala de leis divinas, a gente vai ver lá a lei de sociedade, eu falei aqui da lei de destruição, lei de progresso, enfim. De todo jeito, tudo vai nos direcionar para a lei da justiça, do amor e da caridade. E a dor, todas elas têm como objetivo nos educar para algo maior. Só que não é um processo simples. Não é um processo da noite para o dia. E não é um processo em que a gente recebe a dor e já faz o movimento de progresso. Demora-se um tempo para que a gente compreenda aquilo. Mas a doutrina espírita, ela vem nos ajudar no seguinte sentido: ela vem tirar de nós o desespero. Que diante da dor, por exemplo, você está contaminado com Covid, um familiar seu está contaminado, um outro morreu, você perdeu o emprego, a sua empresa está à beira da falência. Qual mais eu poderia dizer aqui? E tantas outras, vinculadas à pandemia. A doutrina espírita, ela vem tirar o desespero, porque quando a gente recebe a dor e se desespera, a solução fica mais longe. Porque é como se o desespero nos... Então, a doutrina espírita, ao nos tirar o desespero, ela nos mantém mais próxima daquilo que vai ser daqui a pouco a minha redenção a partir da dor. E quem que vai interpretar tudo isso de uma maneira muito bela, não só ele, mas de uma maneira muito especial, sim, Leon Denis. Que vai escrever um capítulo belíssimo, chamado A Revelação pela Dor. E antes dele, o capítulo A Dor, lá do livro O Problema do Ser e do Destino. E Leon Denis, ele era um tanto quanto crítico. Eu sempre brinco assim, que se a pessoa ela for aquela católica mais fervorosa, às vezes ela vai ler algum livro de Leon Denis, e quando eu falo fervorosa, não é no sentido dela ser dedicada, porque é interessante que sejamos dedicados em tudo aquilo que a gente faça, seja na religião, na profissão, na sociedade. Mas se a pessoa for aquela católica que eu digo mais fechada e disposta a ouvir qualquer coisa de diferente, pode ser que ela leia alguns trechos de Leon Denis e ela fique um pouco magoada, porque Leon Denis ele não estava ali com o intuito de agradar a todos. Ele fazia suas reflexões, pensava a respeito de muitas coisas e externava isso através das palavras faladas, já que ele fazia belíssimas palestras, e palavras escritas através dos seus livros. E Leon Denis, diante desses problemas que a humanidade vivenciava na sua época, claro, a gente pode dizer que eles eram diferentes dos de hoje, mas não muito diferentes, já que, por exemplo, Leon Denis foi, digamos, contemporâneo da gripe espanhola. Gripe espanhola de 1918, que desencarnou, por exemplo, Eurípides Barçanufo. E só para fazer um merchandising, um marketing, Eurípides Barçanufo, que torna-se espírita depois de ter lido o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, Leon Denis passou por um período de pandemia.
Leon Denis viveu durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive o biógrafo dele, um dos biógrafos, autor do livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, que eu vi lá que o Haroldinho está com a sua edição estampada lá atrás, propositalmente, eu acho, fazendo uma propaganda, e eu não perdi a oportunidade, peguei aqui o meu... Eu tenho aquele também, Haroldo, mas eu peguei esse aqui, que eu achei num sebo lá em Curitiba, uma das últimas viagens que eu fiz. Eu falei, vou ter que comprar. É a primeira edição de 89. Esse Gaston Lucy foi para a Primeira Guerra Mundial e voltou sem um braço, voltou com o braço amputado. Então, Leon Denis escreve esses livros, vivenciando as suas dores, os seus problemas, os problemas da sociedade. E como eu vinha dizendo a respeito à religião, ele vai dizer que a igreja muitas vezes não oferece ao ser humano aquilo que ele precisa para compreender bem toda a dinâmica da dor diante da vida. Da mesma forma, ele vai criticar o quê? O ateísmo, dizendo que a ideia do nada não oferece consolo. Eu já tentei fazer esse esforço, né, de tentar refletir para pensar assim, a pessoa que acredita no nada, que tipo de consolo ela vai oferecer para alguém que está ali à beira da morte? Na verdade, vamos buscar aqui com Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma pergunta: que consolações o materialismo e o ateísmo podem oferecer ao homem atingido por uma doença incurável? A pessoa, a doença, meus amigos, vamos supor que ela seja incurável, não tem cura. A hora que não tem cura, tá, a gente pode chegar lá e dizer, fica tranquilo, Jesus vai fazer um milagre, vai... Aí o médico chega e fala, olha, pode até ter aqui algum quadro reversível, mas é 1 em 1 milhão. Então, tem hora, eu já fui visitar parentes em situação terminal em que o próprio paciente tinha consciência de que o seu câncer, por exemplo, era não só irreversível, como ele estava ali já num estado, né, em que se fazia apenas algo paliativo, só para reduzir as dores e tudo mais, mas a morte se aproximava e o paciente tinha consciência disso. E, curiosamente, nesse último que eu fui, de um amigo muito querido, eu acho que o São Sebastião vai se lembrar dele, que ele era maçom, que é o Flávio, não vou lembrar o sobrenome dele aqui agora, mas o Flávio é sogro da minha irmã, e eu me ofereci para ir lá aplicar-lhe passes. Isso foi pouco tempo antes da pandemia, a família aceitou, então eu ia quase que diariamente ali nos seus últimos dias de vida, aplicar passes, e claro, conversar com a família e tudo mais, com ele. Era impressionante, ele era espírita, eu chegava lá, e era eu que era consolado, porque ele tinha plena consciência do seu quadro, da gravidade dele e da continuidade da vida. Isso é a força do espiritismo na prática. Isso é a força do espiritismo na prática. O que acontecia? Eu disfarçava na frente dele ali, né, para não demonstrar fraqueza, saía da sala e ia chorar com a minha irmã, com algumas pessoas ali. Eu ia embora no carro chorando, emocionado, vendo a força dele diante da morte que se aproximava. Então, ó, São Sebastião aí, ó, boa noite, meu irmão. Dona Maria também já mandou um abraço aqui atrás. Estou morrendo de saudade de vocês, viu? Espero que vocês fiquem bem e a gente possa se encontrar logo, logo aí. Então, é a força do espiritismo na hora da dor. Porque, diferente dos ensinos da igreja, que vai te falar, olha, depois da morte é céu ou inferno, e essa saída para o céu ou inferno não é de acordo com aquilo que você construiu enquanto vivo, mas baseado no cumprimento ou não de sacramentos religiosos. Ou, segundo algumas vertentes, céu e inferno não depende daquilo que você fez aqui enquanto ser humano, deixando um legado para a sociedade, mas dependendo se você aceitou ou não Jesus. Nós respeitamos todas as vertentes religiosas, mas nós discordamos. E não é a ideia do ateísmo de que depois da morte vem simplesmente o nada, o fim.
que eu ia falar para os familiares, né, diante dessa situação? Fala, não, fica tranquilo, daqui a pouco seu pai desencarna e ele acaba para sempre, você nunca mais vai vê-lo. Isso é consolo, meus amigos? Ou eu vou falar para um parente, fala, não, fica tranquilo, né? Ele vai para o céu, porque ele aceitou Jesus. Você, como não aceitou, vai para o inferno. Faz sentido isso? Isso é consolo? Ou aquela pessoa que aprontou tudo o que podia na vida, aí no leito de morte fala que aceita Jesus ou que se arrepende dos pecados, falou, opa, agora você vai para o céu. Enquanto o outro que fez tudo certinho, mas que não tinha religião, vai para o inferno? Então, Leon Denis critica essas ideias, respeitando as pessoas. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente, ao invés de atacar o materialismo, o ateísmo, a gente ataca o ateu. Aí a gente fica bravo com o ateu. O ateu, às vezes, pode ter um coração mais bondoso do que um religioso. Então, é isso que o Leon Denis vem reforçar, é a prática. E ele vem falar de que, claro, ele era espírita, ele vem reforçar o papel do espiritismo. Desse consolo, que não é aquele consolo, fica tranquilo, morreu, vai sentar do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, não. É aquele consolo do tipo, todos nós colhemos o que semeamos. Se a semeadura não foi boa nessa encarnação, e eventualmente colheremos espinhos do outro lado da vida, calma, daqui a pouco a gente volta e refaz o caminho. Não o mesmo, mas um outro, parecido com o anterior. Porém, numa nova conjuntura, num novo contexto. Nesse constante ir e vir, como vai dizer a bela música, nesses encontros e despedidas, nós progredimos, nós crescemos. Então, essa é a base do espiritismo. É a imortalidade, mas uma imortalidade que não é assim, morre e fica sempre lá. Morre e volta. Morre e volta para progredir, vivenciando novas ou antigas dores, mas essa dor com o objetivo final, progresso. Como diria Leon Denis, para frente e para o alto. Com mais dor, com menos dor, porque aqui na Terra, meus amigos, todos sofremos. Quem nasce no Brasil, quem nasce na África, quem nasce na Europa. Quem torce para o Vasco, eu concordo que sofre um pouco mais. É o meu caso, então eu falo isso de experiência própria. Mas o flamenguista, de vez em quando, sofre também. Outro torcedor de outro time sofre. O rico sofre de um jeito, o pobre de outro. Nós temos, sim, diferenças de sofrimento. Mas todo mundo sofre. E aí vem o espiritismo como consolador. O consolador, como a palavra diz, consola a dor. Aí, o Sebastião já falou aqui. É esse mesmo, Sebastião. Flávio Moreira dos Santos. É ele mesmo. Me deu uma lição extraordinária nos seus últimos dias de vida. Então, o espiritismo, ele consola a dor. Mas será que é só consolador? Que individualmente, a gente pode dizer que sim, ele consola a dor. Mas no sentido coletivo, que o espiritismo, Kardec fala no Livro dos Médiuns, que a missão do espiritismo é a regeneração da humanidade. Aí pensa assim, como assim, William? Como assim, regeneração da humanidade? Ixi, vai demorar. Vai mesmo. Né? A gente não tem que ter pressa nisso. Por isso eu não me preocupo muito com data. E vai ser tanto. Não preocupar com isso, não. Vamos fazer a nossa parte. Como é que se regenera a humanidade? Regenerando o homem. Então, tá vendo? Leon Denis chega a falar no livro Depois da Morte, e vários outros, né, que para termos instituições melhores, é necessário termos homens melhores. Melhores em que sentido? Mais moralizados. Então, vejam como é a engrenagem espírita. Para consertar a dor. Por que a dor existe no mundo? Porque o mundo é atrasado? Sim. Mas porque nós deixamos extravasar onde nós estamos as nossas paixões, as nossas fragilidades morais. Então, o nosso egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade. O que acontece? O espiritismo atua nisso. Vem nos provocando.
reflexões em torno, opa, como é que está meu egoísmo? Como é que está meu orgulho? Como é que está meu interesse pessoal? Como é que está minha vaidade? E a partir disso, a gente vai trabalhando as questões íntimas, a transformação moral, que é individual, e a partir dessa transformação, quando nós nos colocamos na sociedade, a gente tenta construí-la de uma maneira, ou transformá-la de uma maneira mais justa, levando os valores espíritas para ela. E o detalhe, o espiritismo não, vamos dizer assim, ninguém vive de espiritismo. Esse é um ponto. Ninguém vive aqui. Qual que você é, essa profissão? Sou palestrante espírita. Não existe isso. A pessoa pode até ser um palestrante profissional. Por exemplo, o Rossandro dá palestras e cobra por elas, não no movimento espírita, fora dele. Já teve a ocasião dele vir aqui na divisa de Goiás e fazer palestra ali para uma empresa que o contratou, e ele aproveitar um espaço vago e fazer uma palestra espírita gratuita. Então, o palestrante é uma profissão, mas palestrante espírita, cobrar não existe. Então, ninguém vive do espiritismo. Claro, algumas editoras, a própria FEB, tem lá o seu quadro de funcionários, tem, para manter a estrutura. Mas o que eu digo é que não existe um quadro sacerdotal no espiritismo em que a gente abre mão das nossas profissões para viver exclusivamente por conta do espiritismo. Não. E esse é um ponto interessante, porque o que acontece não tendo isso? E não tem isso por vários motivos. Mas qual que é a consequência disso? A gente aprende o espiritismo no centro, na palestra, quando estou lendo o livro e tal, e vai para o mundo. E vai tentar, eu digo tentar, porque não é assim. Assistir a palestra, estou perdoando todo mundo. Não é assim que funciona. Há um processo nisso tudo. E a gente vai viver no mundo levando os valores espíritas para ele. Então, se a gente fala que a transformação se dá a partir da educação, que maravilha que a gente tenha espíritas, simpatizantes da doutrina, ou aqueles que não simpatizam, mas não são espíritas, mas que já passaram pelo espiritismo e aprenderam alguma coisa, e que agora vão atuar no campo da educação, levando os valores, desenvolvendo o autoconhecimento, trabalhando o egoísmo, o interesse pessoal, no campo da educação. Ou em qualquer profissão que estejamos. Na ciência, na medicina, na política, em qualquer área que a gente possa atuar para ajudar na regeneração da humanidade. Porque que sentido faria a gente aprender as coisas no movimento espírita ou com o espiritismo e praticar só no movimento espírita? Eu vou citar aqui um evento agora que o Sebastião gosta, que é a galinhada do Gelde. Almoço do Gelde, já que tem arroz para quem não come carne, tem arroz branco também. Então, a gente vai, estuda, e só pratica o espiritismo durante a galinhada do Gelde, ou enquanto está tendo evento no centro, ou num congresso, ou na campanha do quilo, ou na sopa fraterna. Não. A gente aprende no movimento espírita e com as obras espíritas é para vivenciar nele, no movimento, mas também fora dele. Porque senão a gente vai transformar só o quê? Só o movimento espírita e não a sociedade. Então, onde é que a dor entra nisso tudo, William? É porque a dor, ela é como se fosse um aguilhão. Quando a gente se acomoda numa situação, passa um pouco, vem um acontecimento e nos dá uma cutucada. E a partir dessa cutucada, a gente busca respostas. E essas respostas, muitas vezes, nos levarão... A busca pela resposta nos levará para onde? Para o espiritismo. E aí entra o ciclo. A gente, por conta da dor, chega na doutrina, não é só por conta dela. Chega na doutrina, aprende, corrige-se, melhora-se, e volta para a sociedade. Isso gera um ciclo que leva tempo, demora. E aí, na medida em que eu aprendo as leis morais e as vivencio, eu começo a fazer um processo que não é só mais do consolo. Então, o espiritismo não é só o consolador,
ele é consolador num aspecto, mas no outro aspecto, ele é praticamente o eliminador. Por que eliminador? Porque a gente só sofre porque não vivencia as leis divinas. Na medida que a gente vive as leis divinas, a dor, ou o sofrimento, vou melhor dizendo, porque a dor pode até continuar existindo, mas a gente deixa de sofrer, porque estaremos vivenciando a lei divina. Isso não é um projeto para essa encarnação, gente. Eu sinto muito dizer, mas ainda sentiremos dor nessa encarnação e ainda sofreremos nesta encarnação. O que eu disse aqui é do projeto espiritual. O projeto espiritual é: vós sois deuses. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Quando a gente chegar nesse nível, nós não sofreremos mais. E não sofreremos mais porque teremos vivenciado as leis divinas. E vivenciaremos as leis divinas a partir do conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Só ele que oferece, William? Não. Não quero ter aqui a pretensão de ser a única religião que salva, a única religião que nos mostra o caminho. Mas ele é uma das formas que a gente tem de compreender tudo isso, de desenvolver o nosso senso de coletividade, trabalhar em nós o interesse pessoal, trabalhar em nós tudo aquilo que dificulta a nossa convivência em sociedade, para que a partir disso tudo a gente consiga, a cada encarnação, sair um pouco melhor. E saindo um pouco melhor, a gente volta para outras encarnações sofrendo um pouco menos. Esse é o Leon Denis diante da dor. É aquele que nos convida a olhar não só para a dor, mas a olhar para a vida como um todo e entender o que elas, a dor e a vida, querem nos dizer. E em compreendendo isso, a gente faz um rumo para o alto. Bom, eu até me estendi um pouco mais do que o combinado aqui com o Haroldinho, né, porque eu precisava concluir essa reflexão